Vamos entrar no momento da palavra, mas eu queria reforçar 2 recadinhos com a igreja, rapidinho. Um é o nosso Vida Vitoriosa. Quem aí já fez Vida Vitoriosa, dá um glória a Deus. Todo mundo sabe que é bênção, que é um encontro com Deus face a face. Mas pastor, fez encontro lá na outra igreja. Não é igual, amados. Todo mundo que já fez em outra igreja, vem aqui em Fernanosa, sabe que é diferente. Sabe por quê? Nós trabalhamos testemunhos reais do que aconteceu na vida das pessoas. A gente não conta história do que alguém pode ter vivido, não. As pessoas que viveram coisas que vocês vão saber se vierem, elas vêm aqui contar os testemunhos e como elas superaram esses testemunhos. Então, se você ainda não fez o Vida Vitoriosa, dê o seu nome para o seu líder de célula para que você se inscreva. Uma outra coisa boa sobre o nosso Vida Vitoriosa: nós fazemos ele em um dia só. Nós começamos às 7 da manhã e terminamos às 11 da noite. Será um sábado, dia 26 de julho, o último sábado do mês de julho, no qual você não vai precisar dormir fora da sua casa. Você vem, faz o Vida Vitoriosa e volta para dormir na sua casa. A gente faz tudo num dia só. É o Vida Vitoriosa Intense. Então, se você ainda não se inscreveu, fala com o pessoal da recepção para a gente colocar o seu nome. Nós vamos ter aqui 100 encontristas. É o alvo da nossa igreja. E você que já fez o Vida Vitoriosa, você precisa servir no Vida Vitoriosa. Porque eu sempre falo que o Vida Vitoriosa, eu amo. Porque nós temos um reavivamento na igreja de 4 em 4 meses. Nós temos um reavivamento. A gente vem para cá, se enche da presença de Deus e a igreja pega fogo de novo. Então eu amo. Eu devo ter feito já uns 20 Vida Vitoriosa. Eu não me canso. Faço questão de estar em todos porque eu sei que a igreja vive um reavivamento. Então você que já fez, se inscreva para servir. Porque o preparo já deve estar começando, falta pouquinho tempo para a gente começar, 40 dias antes, né? O treinamento do pessoal. Então, se inscreva no Vida Vitoriosa que vai ser bênção na sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Me perdoem por não ter dado o recado, minha esposa está me lembrando aqui. Obrigado, esposa, você é um anjo na minha vida, viu? Obrigado por você sempre me alertar das coisas. Nós hoje estamos em culto em família. O que é isso? Nós estamos aqui com as crianças cultuando ao nosso lado. Para quê? Uma vez por mês, elas vão estar aqui dando culto conosco para elas aprenderem o que é ceia, aprenderem como é que a gente cultua aqui, como é que os adultos cultuam, e para que elas amem estar aqui nesse meio e elas comecem a se acostumar a estar aqui conosco. Então é muito importante a gente ter essa vivência uma vez por mês. E quando nós não estamos aqui, elas estão lá em cima, no culto kids, não na salinha das crianças, com a tia da salinha, não, com as geradoras de profeta lá em cima, aprendendo a cultuar. Elas estão lá aprendendo a cultuar, cultuando com elas, recebendo uma palavra na linguagem delas. Então, é muito importante elas estarem aqui hoje. Então, a gente fica muito feliz de estar recebendo as crianças aí, tá? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Faltou algum recado, amor? Isso que eu falei, são 3 vezes ao ano, todo domingo que tem 5 domingos, a criança vem para cá. É isso aí, foi isso que eu falei, amor. Você só não entendeu bem, é isso aí. Obrigado, amor, por me lembrar mais uma vez, você é muito especial na minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Repita a oração comigo. Fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo hoje. Eu peço que o Senhor se revele a mim. Fala comigo o que tu queres falar, o que eu preciso ouvir e não o que eu quero ouvir. Eu vim aqui para prestar culto ao Senhor. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E o tema da palavra de hoje é autoconhecimento. O que habita em nós?
Eu quero começar esse sermão com uma pergunta. Você conhece a si próprio? Pergunta para quem está do seu lado: você conhece a si próprio? Essa é uma pergunta que muitos irão responder que sim, mas eu posso afirmar que a resposta de muitos não está sendo verdadeira. Pois o autoconhecimento, amados, é um processo contínuo de compreensão de si mesmo, envolvendo identificação, exploração de pensamentos, de sentimentos, valores, habilidades, limites e motivações. É a consciência que cada pessoa tem de si mesmo, diante das experiências e das situações que a vida apresenta a elas, considerando suas qualidades, suas virtudes, seus medos, suas limitações, seus talentos, seus defeitos, suas crenças e suas convicções. Em resumo, o autoconhecimento é uma jornada interna pela qual nós exploramos a nós mesmos para entendermos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e como nós funcionamos nessa vida. Nós devemos nos autoconhecer e passar por esse processo contínuo de busca por uma maior compreensão de nós mesmos, sendo isso uma base para o nosso desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento, amados, ele nos ajuda a tomar decisões mais sensatas. Ele nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e melhorar nossas habilidades e termos uma visão mais sensata do que o mundo se apresenta para nós. Ao nos autoconhecer melhor, nós podemos identificar o que nos motiva, o que nos faz ser feliz, o que precisamos para melhorar e viver uma vida mais plena. Só que o autoconhecimento, amados, ele não se limita a conhecermos apenas a nós mesmos no plano carnal, pois nós somos seres tricotômicos, nós somos divididos em 3 partes, nós somos divididos entre corpo, alma e espírito, e existe um plano no qual nós precisamos ter a consciência e conhecimento também, e para nós nos autoconhecermos espiritualmente, nós precisamos ter a consciência que nós carregamos algo dentro de nós. Você precisa ter a consciência de que existe algo em você, ou que falta algo em você, ou que tem algo dentro de você que está errado. Nós podemos estar vazios espiritualmente, e esse vazio, quem está vazio espiritualmente, vive constantemente angustiado de uma forma terrível, pois nós sabemos que existe algo que está faltando dentro de nós, falta algo que nos faz sentir completo e plenos, e as pessoas tentam preencher esses vazios com muitas outras coisas, com dinheiro, com conquistas, com bens, com casamento, com filhos, com sexo, com drogas, com amigos, com prazeres, tentam colocar essas coisas dentro de si mesmas para preencherem esse vazio, e o que acontece com elas? Elas continuam se sentindo vazias, elas continuam sentindo que falta algo dentro de si mesmas. Nós podemos também estar possuídos espiritualmente, e quando eu me refiro à palavra possuído, eu estou querendo dizer que algo tomou posse de uma forma invasora em seu corpo, pois não foi lhe perguntado se você gostaria de hospedar esse algo, mas talvez você tenha dado uma brecha para esse algo possuir o seu corpo, talvez você tenha dado uma abertura para esse algo te possuir, e em alguns casos, essa permissão também pode ser dada conscientemente. Porém, esse algo que está nas pessoas, ele não é da parte de Deus. Algo que te possui, que toma você de forma inconsciente, isso não é da parte de Deus. E essas pessoas também
não se sentem completas, e além disso, elas são oprimidas, pois elas são levadas a fazerem coisas impulsionadas por esse algo que está nelas, e essas pessoas se sentem atribuladas e nunca se sentem em paz. E nós podemos também estar plenos espiritualmente, e esse é o estado espiritual daqueles que têm dentro de si algo que realmente as completa, algo que nos torna plenos. Quando nós estamos nesse estado espiritual, vemos sentido em nossas vidas. Quando estamos nesse estado espiritual, nós sentimos paz. É diferente. Esse estado espiritual acontece quando nós permitimos, ao abrir a porta de nossos corações para alguém que nos chama, bate a porta e pede permissão para entrar. E esse alguém, depois que entra e nos torna cheios e completas, e o nosso interior muda completamente depois que esse alguém entra em nós. E isso acaba refletindo em nosso exterior e impactando em todos os que estão ao nosso redor. Quando nós estamos plenos e completos espiritualmente, isso impacta em toda a nossa circunferência, em todo mundo que está ao nosso redor. E a pergunta que eu tenho para você: o que você carrega dentro de si? Você está vazio? Você está possuído? Ou você está pleno? Hoje é dia de nós nos autoconhecermos e saber de verdade o que habita dentro de nós. Peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do 5 ao 11. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do 5 ao 11. Você que ainda não baixou a sua Bíblia virtual no seu celular, eu sempre recomendo aqui a versão YouVersion, na qual você pode fazer planos de leitura bíblica, no qual você vai demorar apenas 15 minutos para fazer um plano diário de leitura bíblica que vai te levar a ler a Bíblia inteira em um ano. Baixe o aplicativo YouVersion e coloquem lá o plano de leitura anual. Siga o pastor Guido Melo. Amém? Romanos 8, de 5 ao 11. A vida pelo Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Deus abençoe sua palavra lida. Pai, peço que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, para que eu venha transbordar do teu povo aqui hoje. Que o Senhor esteja falando através de mim ao coração dos que estão aqui hoje. Usa-me, Pai, de forma poderosa para eu transmitir a tua palavra, o teu querer, que não saia nenhuma palavra de minha boca que não seja da tua vontade, Pai. Usa-me de forma poderosa aqui hoje para o louvor da tua glória. Que haja salvação na tua casa. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. O capítulo 8 de Romanos, amados, ele por si só, ele já poderia ser considerado um livro da Bíblia.
só o capítulo 8. O capítulo 8 eu posso tirar dele aqui uns 10 sermões, de tão rico que esse capítulo é. E muitos consideram esse capítulo como o capítulo mais maravilhoso de toda a Bíblia. Se você não pegou ainda para ler Romanos 8 por completo, eu recomendo que essa semana você o faça, porque ele é fantástico, o início dele é lindo. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já começa assim, com o pé na porta. Ele é magnífico, esse texto. E o texto que acabamos de ler, amados, ele nos incentiva a fazer uma autoavaliação para nós nos autoconhecermos e entendermos de verdade o que habita dentro de nós. Talvez você tenha se identificado com algumas das situações que nós falamos aqui. Talvez você saiba que falta algo dentro de si mesmo, pois tem um vazio que tem te feito muito mal há muito tempo. Talvez você saiba que tem algo dentro de si que tem lhe feito mal e tirado a sua paz. E hoje nós precisamos ter a certeza do que precisa habitar dentro de nós. E esse texto nos traz lições preciosas sobre esse assunto. E a primeira lição que esse texto nos traz é: fortaleça o seu espírito. Fala para quem está do seu lado: fortaleça seu espírito. Olha o versos 5 e 6, amados, que profundo. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz. Olha isso. Nesse texto aqui, Paulo descreve 2 tipos de pessoas, amados: o velho e o novo homem. Paulo descreve 2 tipos diferentes de existência, ou 2 tipos diferentes de mentalidade. Os 2 modos diferentes de pensar, eles são explicados no verso 6 aqui: morte versus vida e paz. Eu imagino aqui uma luta no UFC entre esses 2: morte versus vida e paz. Aí vem o Chris Buffer anunciando lá do UFC: ladies and gentlemen, and blue corner, não, red corner, morte tem que estar no lado vermelho, que é o cor do inferno, né? And red corner, morte, death, com todo o seu apoio ali, com todos os seus apoiadores, festas, bebedeiras, glutonarias, orgia, prostituição, e tendo em seu cartel de conquistas casamentos destruídos, famílias disfuncionais, filhos perdidos, desempregos e várias doenças. E the blue corner, vida e paz. Como é que é vida e paz em inglês? Life and peace. E aí vem Life and Peace, tendo como seus apoiadores o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e tendo em seu cartel de conquistas casamentos restaurados, famílias reconstruídas, filhos no caminho, várias portas de emprego abertas, vidas e pessoas sendo curadas. Para quem você torce? Para o corner vermelho ou para o corner azul? Quem torce para o corner vermelho, dá um glória a Deus. Quem torce para o corner azul, dá um glória a Deus. Vocês já sabem para quem vocês torcem. Vocês já sabem que lado vocês devem escolher. É muito fácil saber para qual lado nós devemos torcer, amados. É muito fácil e claro, mas infelizmente a morte, ela ainda tem os seus apoiadores. Pessoas em sua confusão mental, elas optam pela morte ao invés da vida e paz. Pessoas que preferem fortalecer a carne ao invés do espírito. E muitos estão sendo enganados por Satanás. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas está dizendo aqui:
Como é que a gente mata a carne? Só existe uma forma, amados, do nosso espírito vencer e se fortalecer: é crucificando a nossa carne e entregando as nossas vidas a Cristo Jesus. É a única forma de fortalecermos o nosso espírito. É dizendo diante das tentações: ei, inveja, eu prefiro a Cristo. Ei, bebedeira, eu prefiro a Cristo. Ei, espírito de crítica, eu prefiro a Cristo. Ei, espírito de traição e adultério, eu prefiro a Cristo. Ei, pornografia e masturbação, eu prefiro a Cristo. É renúncia. Crucificar é renunciar ao pecado. Renuncie os desejos carnais e as coisas desse mundo e fortaleça seu espírito e vá em direção à vida e paz, porque eles já venceram. Quem entendeu, dá glória a Deus aí. A segunda lição: agrade a Deus. Fala para quem está do seu lado: agrade a Deus. Olha aqui que fantástico, no verso 7 e 8, amados. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A pessoa não regenerada, segundo o texto, é inimiga de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui, amados. Não é o pastor Guido que está falando, não. Se você ainda não é regenerado, você se apresenta como inimigo de Deus. A pessoa inimiga de Deus não é sujeita à lei dele, porque não tem o Espírito do Senhor, que é o único que torna possível essa submissão. E ser submisso a Deus é estar em uma missão conjunta com Ele, amado. O prefixo sub quer dizer antes. Nós estamos aqui atrás para dar apoio. O que? Está aqui dando apoio à missão que Deus tem para esse mundo. Não que Deus precise de nós, mas Ele nos dá esse privilégio de participar da missão dEle, de nós somos cooperadores com a missão dEle. Ser submisso é estar apoiando a missão que Deus tem para esse mundo. E Deus nos escolheu para isso, para sermos cooperadores e colaboradores de sua missão, amados. Ele não precisava de nós, mas Ele nos escolheu por amor. Ele escolheu a humanidade por amor. E quando nós somos submissos a Deus e a sua vontade, nós estamos agradando a Ele. Obediência, amados, traz bênção. Fala para quem está do seu lado: obediência traz bênção. O problema é que às vezes nós somos tão independentes e tão arrogantes. Achamos que não dependemos de ninguém e que não precisamos de ninguém. E isso desagrada a Deus, amados. Parece que essa geração de mulheres e de homens que foram criados para serem tão independentes, não dependerem um do outro. E isso acaba afetando diretamente no nosso relacionamento com Deus. A nossa independência, o nosso espírito independente. Deus se agrada de que nós venhamos a depender dEle. Ser independente de Deus desagrada a Ele, pois Deus tem ciúme de nós. O louvor que nós cantamos aqui não é coincidência. Deus quer falar isso para a igreja. Deus tem ciúme de nós, amados. Quando a Bíblia diz que Deus tem ciúme, isso significa que Ele fica zangado quando o seu povo desobedece e se rebela contra Ele. Deus é como um marido que ama muito a sua esposa, mas quando ele descobre que ela traiu, e a maior causa desse ciúme é colocarmos a nossa confiança em outros deuses. Deus fica triste de ciúmes como o marido traído, quando nós não dependemos dele, e colocarmos a nossa fé em outros deuses, amados, é o que mais deixa Deus triste. Você quer ver como isso é muito comum? Você quer ver como é que isso é muito comum? Tem crente que ainda faz simpatia. Tem crente que ainda faz simpatia. Eu já cansei de ver gente crente fazendo simpatia.
crente indo para a praia, desenhando um sol e falando para Santa Clara: Santa Clara traz sol. Está amarrado, capeta. Simpatia é macumba, tá? Está fazendo macumba, pecado de feitiçaria. Simpatia é macumba. Vou falar outra. Anota aí para você rasgar teu coração. Tem crente que acredita em horóscopo. Ah, Jesus. Está amarrado, capeta. Plutão nem planeta é, Plutão é lua. Tem crente que acredita em horóscopo. Horóscopo deve ser pior do que macumba, gente. Tá todo mundo bamba, nem todo mundo conhece um crente que acredita em horóscopo, né? Está amarrado. Jesus amado, como isso é comum. Crente acreditando em horóscopo. Certa vez eu estava numa empresa, fui sócio de uma empresa. Robinho estava lá comigo nessa empresa, acho que ele estava nesse dia. E as pessoas se apresentavam e falavam com o maior orgulho qual era o signo delas. Aí chegou a vez do crente aqui. Aí chegou a vez do crente. Meu nome é Guido Melo, sou sócio dessa empresa e meu signo é Jesus Cristo. E o meu signo é Jesus. Esse é o meu signo. Pode aplaudir o nome de Jesus? Esse é o meu signo é Jesus. Mané, signo baseado em coisas que nem são mais coisas, planetas que viraram luas, uma fé baseada numa coisa. Ah, fulano, tão parecido. Cara, eu conheço pessoas que nasceram no mesmo dia que eu, são tão diferentes de mim. Isso não tem nada a ver. Abandona isso, vai se converter, crente. Se converte, crente. Isso não tem nada a ver. Isso não baseia a sua vida. Você não pode basear a sua vida em horóscopo. Horóscopo é coisa do inferno, é macumba. Abandona isso. E Deus, e o pior de tudo, amados, simpatia e horóscopo, você está colocando a sua fé em outros deuses. É isso que está acontecendo aqui. Coisas que são tão comuns no nosso meio e está entristecendo demais o coração de Deus. O povo de Israel, quando eles estavam no deserto, o que mais entristecia Deus era quando eles se desviavam, procurando outros deuses. Fizeram bezerro de ouro, pegavam ídolos de outros povos, e aquilo deixava Deus triste como nunca deixou antes. E tem um texto que eu não me recordo: vocês estão querendo fazer ciúme em mim? Deus fala isso, gente. Isso é muito triste. Vocês estão querendo fazer ciúme em mim, confiando nessas coisas e não na força do meu braço, não confiando em mim que tenho todo o poder, não confiando em mim que construí o universo. E você está depositando a sua fé em horóscopo, em simpatia, ao invés de mim. Você está depositando a tua fé nisso. Amados irmãos, Deus abomina essas coisas. Deus abomina que nós confiemos e depositemos a nossa confiança em outros deuses. O Senhor Deus quer que nós depositemos a nossa confiança nele, totalmente nele. E isso que agrada o coração de Deus, sermos dependentes dele, confiarmos somente nele. É isso que agrada o coração de Deus, depositarmos a nossa confiança 100% nele. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 62:5-8 diz: em Deus descansa minha alma, em Deus confio e terei paz. Não tenho receio de tudo isso. Deus é minha rocha e o meu socorro. Descanso em Deus, confio nele e a minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança, somente ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Aleluia, Jesus. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agrade ao Senhor depositando a sua confiança nele, amém? E a terceira lição: seja dominado pelo Espírito Santo. Verso 9: entretanto,
vocês estão sobre o domínio da carne. Não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Os cristãos, amados, eles estão em uma nova esfera depois que eles aceitam Cristo. Pois o Espírito Santo de Deus passa a habitar neles depois que eles recebem Cristo como Salvador. E a presença do Espírito é a marca que nós somos propriedade dele. O nosso corpo físico irá morrer um dia em razão do nosso pecado, a não ser que Cristo volte. Eu adoraria que Cristo voltasse para não precisar encarar a morte, ser arrebatado antes, ia ser uma glória. Mas a gente não sabe quando que é, e a gente tem que continuar vivendo a nossa vida. E quando nós somos dominados pelo Espírito, nós temos vida e justiça, segundo o texto diz aqui. Jesus, ele não nos deixou sozinho, ele enviou o Espírito Santo que nos capacita e nos consola. O Espírito Santo nos edifica, nos guia e nos instrui, amados. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo, ele já está habitando em você. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo, ele gera bons frutos. Busque mais, ore mais, medite mais na palavra. E quando nós deixamos nos ser dominados pelo Espírito Santo, nós temos a possibilidade de sermos presenteados com dons. A palavra dons em inglês é gift. Gift em inglês é o que? Presente. Deus nos presenteia com dons, e a palavra de Deus diz que nós devemos nos esforçar por isso, em buscar os dons espirituais. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, olha quais são os dons, verso 8, para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé, e para outros dá o poder de curar. Isso é dom. Você ora para uma pessoa, ela é curada. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar e entender o que essas línguas querem dizer. Porém é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Se nós formos dominados pelo Espírito, nós começamos a receber presentes dele. E esses dons são presentes do céu, amados. Nós devemos buscar os dons que Deus nos dá. Isso é bíblico. Ele está lá de presente, nós devemos buscar com afinco. Fala que coisa sobrenatural de receber um dom, de você orar por uma pessoa que é paralítica, ela andar, orar por um cego, ele começar a enxergar, orar por um morto, ele ressuscitar. São, amados, muitos os casos de pessoas que têm esse dom, e nós devemos buscar. Profecia, para quê, amados? Para que isso? Para que isso tudo? Para que a igreja de Cristo seja edificada. Não é para o nosso poder, não é para a nossa vaidade, mas nós devemos buscar para que a igreja de Cristo seja edificada. Seja dominado pelo Espírito e use os dons que Ele te dá para a edificação da igreja dele, amém? E a quarta lição, receba a salvação. Verso 11, agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita entre vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós tentamos muito mudar e convencer
outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos fazer com que elas mudem pela força do nosso braço, pelo que nós vamos falar. Nós queremos que aquelas pessoas sejam mudadas, mas nós não temos esse poder, amados. Você não tem poder para mudar ninguém. Eu não tenho poder para mudar ninguém. Nós não temos poder para mudar pessoa alguma. Mas como então nós podemos fazer para ver a salvação das pessoas que nós tanto amamos? Pois nós não temos o poder de convencer ninguém. Como, pastor? Isaías 5:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra que nos sai da boca, ela não volta para Deus vazia, ela atinge o seu propósito. Se Deus tem um propósito de salvar uma pessoa, ela vai atingir esse propósito, e quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus e não você. Por isso devemos estar cheios do Espírito, para que Ele nos use para falar essas palavras de salvação. E no verso 32 do capítulo que nós lemos de Romanos, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que você precisa é professar a verdade para as pessoas, e a verdade as vai libertar, amém? É isso que você precisa. Não tente fazer o papel do Espírito Santo. Não arrume briga, não arrume confusão, não arrume intriga. Deixe que a palavra faça o seu papel, amém, igreja? Faça o seu papel, que é levar a verdade às pessoas, e ore para que o Espírito Santo as convença a receber a salvação, amém? E para concluir, aqui nós estamos hoje diretamente fazendo essa oração. Nós oramos para que você que ainda não teve o encontro com Cristo, que você possa ter sido convencido através do Espírito Santo, para que você entenda que é necessário que você entregue a sua vida a Ele hoje. A minha oração é que durante essa pregação você tenha feito uma autoanálise e tenha se autoconhecido um pouco melhor, e tenha entendido que falta algo dentro de você, que nenhuma outra coisa ou pessoa poderá preencher esse vazio a não ser Jesus. Receba hoje Jesus como seu Senhor e Salvador, e deixa Ele habitar dentro de você, e veja a sua vida passar por uma transformação, que irá trazer a você a paz que excede todo entendimento. Abaixe sua cabeça, repita a sua oração comigo, fala: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu me rendo a Ti, eu te recebo em meu coração, te reconhecendo como meu Senhor e como meu Salvador. Continua de cabeça baixa em oração. Se você fez a sua oração pela primeira vez, recebendo Jesus em seu coração, levante sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Levante sua mão. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém levantou a mão? Deus abençoe aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão bem alta no seu lugar, que eu quero orar por você. Você que recebeu Jesus, amém. Deus abençoe aqui. Glória a Deus. Alguém hoje voltando para Cristo, quer retornar para Jesus, estava afastado? Levante sua mão. Você que estava afastado de Jesus, levante sua mão, que eu quero também orar por você. Amém. Vocês que levantaram as mãos, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês, bem rapidinho. Sai do seu lugar, vem cá na frente. Isso, pode vir. Acompanha elas aqui, mas pode vir. Vem cá na frente que eu quero orar por vocês rapidinho. Isso. O pessoal da integração me ajuda ali com elas, para elas poderem passar. Vem cá. A criança que também levantou a mão, vem cá. Vem cá, filho. Vem. Vem. Isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus. Hoje, a decisão mais importante que vocês já tomaram na vida, receber Jesus no seu coração, é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. E essa igreja aqui
Muitas pessoas hoje estão aqui muito felizes porque vocês tiveram a coragem de tomar essa decisão. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês e nós vamos orar por vocês. Pai, obrigado por essas vidas que se renderam a Ti, Te reconhecendo como Salvador. Eu peço que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Escreva o nome dela nos livros da salvação. E no dia, Pai, no grande dia, o que o Senhor abrir esse livro, nós todos possamos ver nossos nomes lá, escritos e registrados e selados com Teu sangue. Obrigado, Senhor Deus, porque eles tiveram coragem de estar aqui na frente, recebendo o Senhor como Salvador para a vida deles. Louvado seja o Teu nome. Eu peço que o Senhor esteja ajudando eles a Te conhecer e a prosseguirem a Te conhecer dia a dia, Pai. Que o Senhor possa estar reafirmando todos os dias, Pai, a salvação no coração deles. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas. Em nome de Jesus, nós a Te oramos. Amém. Dê um aplauso ao nome de Jesus. Acompanha elas que elas vão te dar um presentinho lá.